Olá a todos os ouvintes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Como vocês sabem, né, um dos objetivos aqui, né, desses programas não é simplesmente noticiar, mas também tecer comentários e entender certas coisas que soam, digamos, paradoxais, né? E tem um paradoxo aí que eu estava discutindo com um amigo, né? Como é que pode, em relação ao Papa Francisco, que uma hora ele diz que nós temos que ser missionário, a igreja tem que ser em saída, que todo mundo tem o direito de ouvir a palavra de Deus, e numa outra hora ele diz que condena o proselitismo, diz que fica batendo moralmente aí nos católicos rígidos, né, como se a rigidez em si mesmo fosse um problema e tal. Assim, não, parece contraditório, né? Então tem que evangelizar, mas você não pode fazer proselitismo. Como é que funciona isso aí? E após discutir com esse meu amigo, parece que a gente descobriu, né, a clave, a gente descobriu qual que é a lógica subterrânea, né, que explica esse paradoxo, certo? E é isso que nós vamos expor no programa de hoje. Mas claro, baseado em notícias, né? Então, as notícias aqui que eu vou ler são recentes, né? Então, vamos lá. Papa Francisco lembra as obras missionárias de que sua missão é pregar Cristo, não repartir dinheiro. O Papa convidou-lhes primeiro a refletir sobre o carisma e missão das obras missionárias, contemplando o coração misericordioso e compassivo de Jesus, que inspirou a beata Paulina Maria Jarico, fundadora da Sociedade da Propagação da Fé. Dirigindo-se este sábado, no caso 3/6/2023, às obras missionárias pontificais, OMP, o Papa Francisco lhes animou a continuar levando a todos a misericórdia e a compaixão que brotam do coração de Jesus, recordando que a comunidade cristã é missionária por sua própria natureza. Veja, forte, hein? Coração de Jesus, missionalidade. De fato, disse, todo cristão recebeu o dom do Espírito Santo e é enviado para continuar a obra de Jesus, anunciando a todos a alegria do Evangelho e levando o seu consolo às diversas situações em nossa história, frequentemente ferida. Então, até aqui, irretocável, né? Toda a missão apostólica nasce do coração de Jesus. Forte. O Papa convidou-lhes a refletir sobre o carisma e missão das obras missionárias, contemplando o coração misericordioso e compassivo de Jesus, que inspirou a beata Paulina, fundadora da Sociedade da Propagação da Fé. Ao fazê-lo, disse, descobrimos a grandeza do plano de Deus para a humanidade e a medida infinita de seu amor. Jesus nos mostra este amor em sua compaixão pelos que estão feridos, em sua preocupação ante o sofrimento, na misericórdia com a qual unge os pecadores em seu sacrifício pelos pecados do mundo. O coração da missão evangélica da Igreja é, portanto, alcançar a todos mediante o dom do amor infinito de Deus, buscar a todos, acolher a todos, oferecer nossa vida por todos, sem excluir ninguém. Toda nossa missão nasce, pois, do coração de Cristo para atrair todos para si. Este era o espírito místico e missionário da beata Paulina, fundadora da Sociedade da Propagação da Fé, muita devota do Sagrado Coração de Jesus. Fomentar o espírito missionário em todo o povo de Deus. Ante esta premissa, o Papa Francisco reiterou que a vocação das obras missionárias pontificais é ser instrumentos para promover a responsabilidade pelas missões da parte de todos os batizados, tal como expressou em sua Constituição Apostólica Predicate Evangelium, da Reforma da Cúria Romana. Recordou que não são uma mera agência para a distribuição de fundos para os que necessitam de ajuda. Seus esforços missionários não são apenas nos países de recente evangelização, mas também naqueles de antiga tradição cristã, marcados por uma grave crise de fé. A missão não é questão de dinheiro, mas de espiritualidade. Embora seja necessário recursos econômicos, o dinheiro não deve ser convertido no eixo do labor missionário. Se transformar num negócio, a corrupção se apoderará de tudo, advertiu. Olhando para o futuro, o Papa Francisco expressou o sonho de uma cooperação missionária cada vez mais estreita e coordenada entre todos os membros da Igreja, tal como pedia há um século
o padre Paolo Mana, fundador da Pontifícia União Missionária do Clero. Então essa notícia aqui é da Info Católica. Então você veja, né, que o Papa falou coisas até bastante bonitas, tocantes, né, que, né, não é questão de dar um auxílio meramente material, mas é trazer todo mundo para Cristo, né, e que o ardor missionário brota e tende, né, ao Sagrado Coração de Jesus, né, nasce do Sagrado Coração de Jesus. Então, muito bom isso aqui. Aí, na semana anterior, ou não muito antes disso, saiu a seguinte notícia na Vatican News, que é a seguinte: Papa aos Barbanitas. Esse é o nome do artigo, né? Papa aos Barnabitas. Ser criativos, mas com fidelidade ao Evangelho, a exemplo do fundador. Aí ele vai falando, mas a parte importante é essa aqui, ó. Uma forte relação com o Senhor Jesus, começou dizendo, marcou a vida do santo Zacarias desde sua juventude, num sério caminho de crescimento, em particular na meditação da palavra de Deus com a ajuda de 2 bons religiosos, o que o conduziu primeiro ao empenho catequético, depois ao sacerdócio e finalmente à fundação religiosa. Uma relação que é fundamental também para nós. Na corrida para a meta, envolvendo nela as pessoas que nos foram confiadas. Mas alertou o Santo Padre: o anúncio não é proselitismo. Olha aí a palavra. O anúncio não é proselitismo, mas partilha de um encontro pessoal que mudou a nossa vida. Sem isso, nada temos a anunciar, nem um destino para o qual caminhar juntos. E ilustra uma experiência. Aí agora vamos para a experiência. Eu tive uma experiência ruim com isso em um encontro de jovens alguns anos atrás. Saía da sacristia e havia uma senhora, muito elegante, com um menino e uma menina. E esta senhora que falava espanhol disse-me: Padre, estou feliz porque converti estes 2. Este vem de tal e esta vem de tal. Eu fiquei chateado, sabe? E disse: não converteste nada, faltaste com respeito com essa gente. Não os acompanhou, fez proselitismo e isso não é evangelizar. Ela estava orgulhosa por ter convertido. Tenham cuidado de distinguir bem a ação apostólica do proselitismo. Nós não fazemos proselitismo. O Senhor nunca fez proselitismo. Cara, o Senhor nunca fez proselitismo. Ele diz: vem e segue-me. Isso não é proselitismo. Vem e segue-me. Ele falou. Né? Ele tretava com os fariseus. Né? Né? E não é proselitismo, né? Meu Deus do céu. Então, assim, aqui, a questão não é nem vou entrar aqui na questão teológica, né? Vamos focar aqui na questão pastoral. Então, assim, a gente tem que fazer missão, mas se a gente for lá e converter a pessoa pregando o evangelho, aí é proselitismo e aí vai chatear o Papa, né? Então, como é que resolve essa contradição, né? Aí, conversando aí com o meu amigo Leandro e tal, né, o Leandro lembrou que na Evangelho Gaudium está escrito o seguinte, num trecho: por fim, frisamos que a evangelização está essencialmente relacionada com a proclamação do evangelho àqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. Beleza. Muitos deles buscam secretamente a Deus, movidos pelas nostalgias do seu rosto, mesmo em países de antiga tradição cristã. Todos têm o direito de receber o evangelho. Até aqui, o missionário Daniel estaria felizão, né? É isso aí. Os cristãos têm o dever de o anunciar, sem excluir ninguém. E não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, oferece um banquete apetecível. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Quem acompanha o Isa Notícias sabe que essa frase foi usada, por exemplo, pelo Vinícius Simões, né, o presidente da RCC, para favorecer o Exu, né? Favorecer o Exu aí, que é um dos nomes aí, que é uma das estratégias de Satanás para corromper as almas, né? Então ele estava... Vocês lembram aquela notícia, né? A gente foi ver a carta que ele mandou lá para todo mundo, do pessoal da Cura e Libertação, né? E
pedindo para parar de rezar a oração de renúncia e tal. Daí ele chega e fala lá logo no início, né, que a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Então, geralmente, quando essa frase é usada aí, pode ser que venha a patifaria. Pode ser que não, pode ser que venha a patifaria. Vai entender o que estão querendo dizer com isso, né? Mas você veja que é uma frase perigosa, né? Quando eu vi essa frase, a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração, você tem que se preparar que a bomba pode ser grande. Bom, mas daí como é que a gente junta essa questão? Tem que ter espírito missionário, brota do Sagrado Coração de Jesus, etc., quando a gente virar a primeira notícia, ou ele fica chateado porque é uma moça, tá falando, pô, padre, ó, consegui converter esses dois aqui, mais 2 novos para a igreja católica, tal, sei lá se eles eram herege ou pagão, pelo visto o Papa também não se interessou pela história deles, se o Papa tivesse ouvido a história dele, se bem que o Papa deve ter ouvido, né, ele é o Papa que defende a igreja sinodal, que é a igreja da escuta, então, mas parece que aquela senhora ele não quis escutar, mas seja como for, aí chateou. Isso é proselitismo, não pode e tal. Chega-se a uma conclusão. Basicamente, nós temos que ver o seguinte. Veja, a desculpa de que tipo, não, o que o Papa tá condenando é o proselitismo naquele sentido ideológico político. Que encher o saco das pessoas, né, ficar toda hora falando a mesma coisa, querendo converter a todo custo, com obrigação, tal. Existe esse sentido ruim da palavra proselitismo, como pregação ideológica. Existe. Porém, não é isso que estava na história da senhora lá. Aquela senhora tinha efetivamente convertido os 2 jovens. O Papa acusou ela de não estar acompanhando os jovens, quando na verdade ela estava mostrando para o Papa numa missa. Ou seja, ela estava assim acompanhando os jovens, que tipo, converteu, e ele diz, isso é proselitismo. Então, calma. Vamos lá, vamos voltar para o Evangelho. Né? O que Nosso Senhor fala numa parábola? Né? Que no céu... Na verdade, não é uma parábola, é que no céu, né, o pai ele fica mais feliz pela ovelha que foi resgatada pelos 99 justos que já estão no céu. Ou seja, aquela que estava perdida e foi recuperado, né, é uma alegria no céu. Certo? Então, ela estava querendo se achar tal. Será? Ela estava feliz que ela converteu 2 pessoas. É uma grande... Se o céu fica alegre, nós também temos que ficar alegre, né? Assim. Aí você veja que. Então, não é proselitismo nesse sentido. Né? Agora, tem o proselitismo no sentido bom, que é o que parece que eles estão falando. O proselitismo no sentido bom é a pregação. Né? Prosélito, no Antigo Testamento, né, os prosélitos eram aqueles cidadãos que viviam junto dos judeus, né, junto lá do povo de Israel, e que estavam adaptados às suas culturas e que até, né, eram, digamos, gentios, mas que abraçaram o judaísmo. Então eles prosélitos, ou seja, eles vieram de fora, mas eles estavam bem adaptados à questão. Ou seja, proselitismo, no bom sentido da palavra, é pregar o evangelho, né, para atrair as pessoas. Então, me parece que eles estão condenando o proselitismo pelo proselitismo, sem essa distinção. Até porque se fosse para fazer... E tem outra coisa também. Né? Proselitismo é uma palavra, do ponto de vista pastoral, é uma palavra nova, é uma palavra recente. Típico do magistério pós-conciliar. Eles ficam usando essas palavras aí, também não dá. A gente tem que ficar imaginando muita coisa. Mas antigamente era apologética. Tipo, por que eles não falam, tem que condenar a apologética? Porque pega mal, né? Então eles usam o proselitismo que tem essa ambiguidade. Mas veja, novamente, pelo exemplo que o Papa falou ali da senhora e as 2 crianças, ele não gostou que aquela senhora, né, pregou o evangelho para aquelas crianças, né, por voz, etc. Então vamos lá. Como é que a gente resolve essa contradição? É o seguinte. Novamente, ó a frase aí, esconda a carteira. Hein? A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Então é basicamente assim. Eles querem fazer... O que eles estão defendendo, basicamente? Parece, né? Parece que é o seguinte. Você vai lá viver a sua vida cristã. Pois bem, ao viver sua vida cristã, você vai estar dando um bom exemplo. Ao dar o bom exemplo, você vai chamar a atenção das outras pessoas. Aí quando a outra pessoa vir falar contigo, aí você fala de Jesus para ela. E aí você fala como Jesus é bom, como Jesus é feliz e tal. Então você usa essa oportunidade para falar com ela. Mas primeiro você tem que atrair a pessoa para depois...
e dá o testemunho de como é feliz. Aí essa pessoa vendo como é feliz, assim, se ela é feliz, talvez se eu me converter a isso, eu também vou ser feliz. Porque, veja, não é pra você ficar enchendo o saco pra ela. Não, se converta também, porque senão já é proselitismo. Então você atrai da testemunho e espera que a outra pessoa se converta. Mas se não converter também, se a gente pegar a ideia do Karl Rahner, também tá bom. O importante é que ela queira a paz, a fraternidade, né? Que ela seja uma boa cidadã, não é? Você veja que... Mas vamos lá, vamos falar seriamente sobre isso. Isso aqui é um método errado? Veja, isso aqui não é um método errado. Às vezes, talvez possa ser uma boa oportunidade. Né? De fato, pelo fato de você ser cristão, você não age igual ao mundo. Isso pode despertar a curiosidade de outras pessoas que vão vir se aproximar e conversar com você. Você tem que estar preparado para isso. O próprio São Pedro falou, nós temos que estar prontos, preparados, para dar as razões das nossas esperanças. Ou seja, se alguém nos perguntar, a gente tem que saber responder qual é a razão da nossa esperança. Isso aí, catolicíssimo. Só que qual que é a questão? A questão é a seguinte. Esse é um método. É o único. Ou seja, isso aí é uma questão prudencial. Às vezes convém que você não fique falando de Jesus toda hora, etc. E que realmente você tente converter os outros pelo exemplo. Né? Às vezes não. Às vezes você está diante de um ímpio, de um infiel, de um blasfemador, e você tem que bater de frente sob risco de pecar por omissão. Aí você tem que utilizar o quê? O proselitismo, ou, na linguagem tradicional, a apologética, a defesa da fé. A via da polêmica também é uma via de conversão. Muitos, ao verem um debate, né, podem parar, ponderar, refletir, tipo, poxa, o debate ali foi duro, os caras trocaram farpas, mas me parece que o lado cristão está correto. São muitos os meios de conversão. Ou seja, isso que é uma questão prudencial de uma pastoral, né, o Papa parece estar querendo transformar numa doutrina. Não, a doutrina é o seguinte, qual que é a doutrina? É dever do cristão propagar o evangelho. Essa é a doutrina. É isso que Cristo nos pediu. Certo? Dar testemunho da nossa fé também. Tal. O modo como vai ser feito isso, pentelhando, não me parece, né, ficar pentelhando o cara toda hora. Tal, não me parece ser o melhor modo. Existem vários modos. Mas veja, eles querem reduzir todos os modos possíveis, que é uma questão de prudência, que a gente tem que ver quais são todos os elementos que estão em jogo, tal, a um, que é só por atração. É só por atração e não encher o saco. Às vezes o que a pessoa está precisando é de um empurrão. Às vezes. Né? Tem um membro nosso aqui no Instituto Santo Atanásio, que ele não perde a oportunidade de chamar as pessoas para ir na missa tridentina. Então, ele já pegou pessoa protestante. Ele chegou, por que você não vem conhecer a missa tridentina, aqui a missa católica e tal. Veja que ele que tomou a iniciativa, do ponto de vista dessa pastoral moderna aí, né, ele estaria fazendo um proselitismo. Né, e tal. Mas às vezes ele até consegue resultados interessantes, tomando essa iniciativa. Por que a iniciativa tem que partir do outro? Depende. Você veja, tem um monte de elemento ali, tem personalidade. Né? Tem personalidade, às vezes você percebe que a pessoa está interessada, mas tem uma certa vergonha, uma certa timidez, aí você que tem que tomar a iniciativa. Então você veja que voltando para a notícia anterior, né, essa uniformidade, eles querem uniformizar até a maneira com que você tem que fazer uma ação missionária. E não é assim, pô. É só ler qualquer livro de direção espiritual, de espiritualidade, e você vê que são muitos os caminhos para a conversão. Veja, tem casos na história da igreja que a pessoa se converte pela música. Né? Tem o caso famoso lá, não lembro de quem, mas a pessoa entrou na Catedral de Notre Dame no Natal, ouviu o coro lá e ele se converteu. Ele percebeu ali, teve um estalo de fé ali, um ato de fé na hora, assim, que ele se converteu ali. Ó como a graça agiu. Tipo assim, essa música é tão sublime que só pode vir de Deus. Deus está aqui. Ele se tornou católico por causa disso. Mas esse é um caso, tem vários outros casos. Tem gente que se converte estudando, por conta própria. Comecei a estudar aqui, me converti. Tem gente que é pela amizade. Então são muitos os caminhos. Não, mas agora a missionaridade tem que ser isso. Né? E tem mais um problema nessa. E esse método, por mais que ele seja legítimo, ele tem um ponto fraco que também a gente tem que deixar claro. Então, você atraiu
o interesse da pessoa, para querer saber por que você é alegre, por que você é feliz, ou por que você é diferente, por que você desponta da massa mundana, tal. Muito que bem. Aí você tem que chegar e falar o quê? Como disse o Papa Francisco ali, sobre a alegria do Evangelho. Claro, o Evangelho é uma alegria. Né? A alegria, por definição, é quando você tem a posse de um bem. Então, quando a gente está em estado de graça, a gente está com a posse do bem. O Espírito Santo está na nossa alma. Por mais sofrimento que a gente possa estar passando, pela historial, tribulação, se a gente está em estado de graça, a gente está espiritualmente alegre. Porque o bem está conosco. Certo? Ou seja, tudo concorre para o bem daqueles que são amigos de Deus. É isso que significa. Né? Agora, quando você está num processo de conversão, tem as quedas, meu amigo. Eu fiz uma palestra sobre Santo Antônio que eu falei um pouco sobre isso. Então, tem as quedas. Então, o processo de conversão, de você sair do mundo e entrar, é um processo muitas vezes doloroso. Ele, em certo sentido, é alegre. Em outro sentido, ele é doloroso. Em outro sentido, ele é triste. E é necessário passar por essa purificação. Por quê? Porque o amor se prova no fogo. Deus nos manda tribulações, nos manda dificuldades. Tal. Por quê? Porque o amor se prova no fogo. Eu tenho que permanecer fiel com ele até nas dificuldades. Sobretudo nas dificuldades. Eu tenho que dar graças a Deus até nas dificuldades. É sempre. É nas alegrias e nas dificuldades. Então esse negócio, não, se converte, nós somos da teologia da prosperidade. Não, se converte, tudo vai dar bem. Não, se converte, meu amigo, se prepara. A vida espiritual está cheia de altos e baixos. Mas o importante, o essencial, perdoem-me o proselitismo, né, é estar com o Espírito Santo habitado na sua alma, ou seja, em estado de graça. Porque essa é a condição para que a gente possa ir para o céu. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei.